Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito prazer a todos. Assim como o Davi me apresentou, meu nome é Josué Azaf. Eu tenho 14 anos. Sou membro da Igreja Batista Betel, no 7 de abril, em Paciência. E sou embaixador, faço parte da Embaixada Pastor Renato Gomes, aqui na Igreja Batista do Rio da Prata. E de antemão eu quero expressar a minha gratidão e pela confiança do pastor Davi e do pastor André, e assim também de toda a igreja, de me confiar essa oportunidade de estar hoje ministrando a mensagem num culto tão especial como esse, referente ao Dia do Adolescente Batista, assim como já foi dito aqui hoje. E de antemão eu também gostaria de dizer que estou com um pouco de nervoso, de vergonha, então peço perdão qualquer erro ou alguma coisa que eu possa falar de errado. Amém? Eu peço que você, tendo sua Bíblia em mãos nesse momento, abra comigo em Atos. Leremos o capítulo 1, versículo 8. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Curve sua fronte nesse momento, vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te rendo graças pela oportunidade de estar aqui, não tão somente pela oportunidade, mas eu te peço, ó Deus, que nesse momento venhamos a estar com o coração apto para ouvir a Tua palavra, que venhamos a estar com o coração apto para conhecermos mais de Ti e aprendermos sobre quem o Senhor é em nossas vidas. E que dentro dessa palavra não venhamos a ficar somente com ela presa dentro da nossa cabeça ou do nosso ouvido, mas que possamos expandir essa palavra e pulverizar essa palavra para que ela possa atingir outras pessoas, de tal maneira que o Seu Espírito Santo venha a ser pregado, Pai. Eu te entrego nesse exato momento essa oração, te entrego a minha vida em Tuas mãos e usa-me como instrumento em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Bom, hoje reunidos como igreja, não tão somente como igreja, mas como adolescentes, celebramos o Dia do Adolescente Batista. Mas, fugindo um pouco desse Dia do Adolescente Batista, celebramos hoje uma geração de adolescentes que deseja ser usada por Deus. Quando eu tive referência sobre essa juventude, esses adolescentes em específico, o Prata Teens, logo tive uma breve explicação sobre o contexto do nome e, semelhantemente, do logotipo. Tendo em mente o nome Prata Teens, vemos que o nome Prata Teens não é à toa, mas ele carrega uma mensagem. E ser Prata Teens é conduzir o mover de Deus. A primeira parte do nome, quando notamos prata, percebemos que se refere à prata, o próprio minério, levamos em específico, mas também conseguimos conhecer a prata pela sua capacidade de condução de energia. Não tão somente a prata, mas como o bronze, metal e outros minérios cumprem essa função. Mas hoje falaremos em específico da prata. A prata, conhecida pela sua capacidade de conduzir energia, o raio representando no logotipo ali atrás, vemos que o raio também representa movimento, impacto, intensidade e uma ação que quebra a escuridão. Quando vemos um raio no céu de noite, reparamos que ele quebra toda a escuridão que há no céu. Por um breve momento, vemos que o raio é como um clarão que ilumina a escuridão sobre o céu. E um raio, ele não foi feito para ficar escondido. Um raio, ele aparece, um raio ilumina, ele impacta e muda a atmosfera de tal maneira em que vemos a mudança no ambiente de uma maneira notória. E dentro disso, essa é a visão que queremos e que desejamos para adolescentes daqui de Rio da Prata. Não adolescentes somente presentes na igreja, não adolescentes somente presentes em cultos, não adolescente que conhece música, versículos ou histórias bíblicas, mas desejamos adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. Desejamos adolescentes que conduzem a presença de Deus para dentro da escola, para dentro de casa, para suas amizades, até para dentro das mídias sociais. Conduzir adolescentes, conduzir pessoas para sermos realmente condutores de energia.
Mas essa palavra eu não levo em conta tão somente os adolescentes, mas Deus não quer levantar somente o ministério de adolescentes de Pratatins. Eu creio que Deus também quer levantar e quer mover toda a igreja. Dentro disso, percebemos que o Espírito Santo ele não foi dado para uma faixa etária, o Espírito Santo não foi dado para somente os adolescentes ou para uma geração que vivemos hoje. O Espírito Santo foi dado para todos aqueles que creem nele. Hoje, Deus está nos chamando para sair da condição de espectadores e nos tornarmos instrumentos do poder de Deus. E a grande pergunta nessa noite que eu quero fazer não tão somente para adolescentes, mas também para a igreja em convosco, para refletirmos. Hoje, estamos somente assistindo cultos ou estamos realmente conectados no mover de Deus dentro do culto? Bom, agora eu entrando no primeiro tópico, eu peço que retornem ao texto comigo. Quando lemos na primeira frase do texto, percebemos que é dito: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Bom, Jesus ele não disse dentro disso que vocês produziriam poder. Ele não disse que nós conseguiríamos gerar poder sozinho. Ele não disse que encontraríamos força sozinho dentro de nós, mas ele disse: recebereis poder. Percebemos dentro disso que o poder não começa em nós. O poder não vem por mérito nosso, mas o poder vem diretamente do mérito de Deus. O poder começa de Deus. Dentro disso, fazendo um paralelo, quando percebemos uma lâmpada ela pode ser bonita, pode ser moderna, pode estar bem posicionada, pode ser tudo perfeito. Mas se a lâmpada não estiver conectada à fonte, ela continuará apagada. E da mesma maneira, trazendo esse paralelo com as nossas vidas, podemos ter talentos, podemos ser inteligentes, criativos, podemos ter capacidade, mas sem o Espírito Santo de Deus derramando poder sobre nossas vidas, não conseguiremos cumprir plenamente a sua missão que foi dada sobre nós. Os discípulos, eles já conheciam Jesus, já tinham visto milagres, ouvido seus ensinamentos, já tinham caminhado com Jesus, e mesmo assim Jesus disse para eles: esperem, porque conhecimento sem poder não é suficiente. Experiência sem poder não é suficiente. Boa intenção sem poder não é suficiente. Eles precisavam ser revestidos pelo Espírito Santo. Dentro da nossa vida, podemos nos encontrar em situações que olhamos para nós mesmos e falamos: hoje eu sou inteligente, hoje eu tenho capacidade, hoje eu consigo fazer isso por mérito próprio, eu consigo fazer isso porque eu sou capacitado. Mas dentro disso, é sempre bom relembrarmos que o poder, ele não nasce em nós, mas precisamos ter conhecimento de que o poder de Deus para agirmos de tal maneira vem dele. Então, dentro disso, precisamos reconhecer que nós não precisamos de nós mesmos, precisamos de Deus. Agora, nesse exato momento, entrando dentro do segundo tópico, quem recebe o Espírito Santo não permanece parado. Retornando ao texto, percebemos que logo após essa frase lida no último tópico, também é escrito que está lá: e serei minhas testemunhas. Bom, dentro disso, lendo esse versículo, percebemos que o poder do Espírito Santo recaindo sobre nossas vidas produz e gera movimento. O Espírito Santo, ele não nos enche, não nos capacita, não derrama poder sobre nós sem que venhamos a nos movimentar. O Espírito Santo, ele não capacita uma vida sem crer no propósito que está sobre ela. O Espírito Santo, ele não te convidou para cumprir um propósito sem saber que você iria se movimentar dentro disso. Deus nos enche para que sejamos enviados. E em Atos 2 é um grande exemplo de que vemos que o Espírito Santo de Deus desceu
os discípulos saíram, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a anunciar. Dentro disso, o Espírito Santo, ele não recaiu sobre a sua vida. O Espírito Santo não habitou dentro do seu coração tão somente para ficarmos presos ou limitados. Mas o Espírito Santo de Deus recaiu sobre a sua e a minha vida para que venhamos a cumprir o chamado posto em nossas vidas, de ir e pregar, de ir e cumprir o ministério que Deus colocou sobre nós. E dentro disso, vemos um dos grandes exemplos de que Pedro, que havia negado a Jesus diante de poucas pessoas, agora pregava para muitas multidões. E o Espírito Santo não mudou tão somente o que Pedro sentia, o Espírito Santo mudou a maneira em que Pedro vivia. Então, muitas das vezes vamos nos ver encurralados em situações de desculpas, dizendo que eu não consigo porque eu tenho medo, eu não consigo porque hoje não dá, porque viver uma situação de desculpas. Mas dentro disso, vemos o exemplo de que os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo para viver uma vida de santidade, vivendo essa vida de santidade, sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te capacita, assim como eu citei no primeiro tópico, não é por mérito nosso, mas sim a capacitação do Espírito Santo sobre nós. E quando vemos isso, podemos até dizer que temos dado lugar ao Espírito Santo, mas dar lugar ao Espírito Santo é viver uma vida de entrega, uma vida de confiança e uma vida de paz em Cristo, crendo que Ele é suficiente para nos tirar o medo, para nos tirar a falta de coragem que pode habitar em corações. O Espírito Santo, Ele te chama nessa noite. O Espírito Santo quer te usar, adolescente. O Espírito Santo quer te usar, igreja. Seja dentro do trabalho, na escola, na rua, num grupo de amigos ou em qualquer lugar. Não precisamos esperar ficarmos adultos ou não precisamos alguma oportunidade para pregar. Davi era jovem quando enfrentou Golias. Jeremias era jovem quando recebeu seu chamado. Timóteo, semelhantemente, era jovem quando foi levantado para servir, enfrentando perseguições, enfrentando dificuldades dentro da sua carreira no Evangelho. E dentro disso, Deus não procura idade, Deus procura disponibilidade. Hoje podemos dizer que mas eu não sou adolescente, hoje eu já não sou tão jovem para pregar, hoje eu já não sou tão jovem para ministrar. Mas dentro disso, eu quero falar para você, igreja, enquanto existe vida, existe propósito. E enquanto existe fôlego, existe missão. Independentemente da sua idade, independente da sua capacidade, Deus quer te usar. E não quer te usar por mérito seu, Ele quer te usar te capacitando. Porque assim como foi citado, não é por poder nosso, mas é porque o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo, Ele não nos chama para ocupar banco. Ele nos capacita para transformar vidas. Entrando dentro do terceiro tópico agora, o poder do Espírito Santo nos conduz para fora. Quando vemos dentro disso que no texto, que é citado que tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, o Espírito Santo nos conduz para expandir. Ele não nos conduz para ficarmos presos entre quatro paredes, sabendo o que fazer ou sabendo onde lidar. Jesus apresenta uma corrente que se expande. Jerusalém era perto, Judéia era mais distante e Samaria representava as barreiras. E os confins da terra apontavam para todos nós. O Espírito Santo, ele não nos conduz apenas para dentro da igreja, ele também nos envia para fora. O Espírito Santo não te chamou somente para vivermos presos em limitações, mas o Espírito Santo te chamou para algo muito maior. Porque eu creio que Deus levanta pessoas tendo em mente o máximo que elas podem atingir. Ele não levanta uma pessoa sabendo que essa pessoa vai viver limitada. Ele levanta essa pessoa sabendo que a atitude e a coragem dela levará ela para muitos lugares.
E sendo esses lugares que podemos encarar aqui no texto, sendo a Jerusalém. O que é Jerusalém hoje na sua vida? A Jerusalém é alguém da sua casa que está próximo? É um amigo seu que está próximo? A Jerusalém é aquele colega de classe que você olha e fala: caramba, esse cara está distante de Jesus. Ou aquele colega do trabalho que você encara e pensa: caramba, essa pessoa está distante de Jesus. E às vezes falta a nossa iniciativa de chegarmos e às vezes dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, mostrar a nossa diferença em meio aos locais. Dentro da escola, por exemplo, podemos encarar situações de que existem pessoas distantes de Deus. E dentro disso, é de nosso trabalho como cristão, como diferença, cumprirmos o nosso chamado, que é ir e pregar. Assim como você, embaixador, conhece bem Mateus 28, 19 e 20, de ir e pregar o Evangelho, ensinando a observar todas as coisas que vos tem mandado. Assim como é citado em diversos versículos da Bíblia, de pregar, de sair e cumprir a nossa missão. Assim como é citado, não somos limitados a 4 paredes, é dito em Marcos 2, versículo 17, de que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, semelhantemente, devemos ser assim, de ir e pregar para aqueles que necessitam conhecer quem é Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, ele não nos enche para nos afastar das pessoas, ele nos enche para abraçá-las. Dentro do tópico 4, Deus quer uma igreja que conduza a sua presença. Assim como citado na introdução, percebemos que a prata conduz energia, mas um condutor só transmite aquilo que ele recebe. Igreja, adolescente, nós não podemos transmitir uma presença que não buscamos. Não podemos transmitir algo que ao menos procuramos saber o que é isso. Não podemos conduzir pessoas a uma vida que não estamos vivendo. E por isso, antes de Deus usar as nossas vidas, antes de Deus usar as nossas mãos, Ele quer tocar o seu coração. Antes de nos enviar, Ele quer nos transformar. Antes de nos colocar diante das pessoas, o Espírito Santo quer tocar a sua vida. Ele procura pessoas dispostas a mudar, procura pessoas dispostas a serem transformadas para pregarem, para ministrarem, para agirem conforme a vontade dele é imposto em nossas vidas. E dentro disso, podemos perceber um grande exemplo, que é os discípulos em si. Jesus chamou pescadores, onde ele poderia chamar sacerdotes, chamar reis, chamar governadores de povos, onde teriam mais domínio sobre os povos, onde seria mais fácil de alcançar as pessoas. Mas não, Jesus chamou pescadores, pessoas com disponibilidade. Deus quer pessoas com a disponibilidade da mudança. E Deus não tem procurado fios desligados. Deus não procura pessoas que não têm disponibilidade para Ele. Ele procura corações conectados ao Espírito Santo de Deus. Partindo desse exato momento, para o quinto e último tópico, o poder de Deus ilumina a escuridão. O raio, assim como foi citado no começo, ele rompe a escuridão. Ele é um clarão no céu. Ele aparece onde antes havia somente escuridão. Peço que nesse momento, abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5, verso 14. Marcos não, errei, igreja. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 14. Acabei confundindo os evangelhos.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Dentro disso, devemos ser não tão somente como cristãos apagados, mas cristãos que vivificam e transformam o ambiente. Assim como um raio transforma a atmosfera, muda o ambiente, em meio à situação de tempestade, você olha para o céu e vê, caramba, um raio, ele mudou o céu, aquilo que era escuro se tornou claro. E dentro disso, Deus também quer agir em nós e nossas vidas, assim em nossas vidas. Nós vivemos numa geração cheia de informação, vivemos na maior época de conectividade da história humana, onde em poucos segundos podemos nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Ainda assim, somos uma das gerações que mais se sente sozinho. Uma geração com muita informação, mas sem direção. Uma geração conectada com todos, mas muitas das vezes se sentindo sozinha. Somos uma geração que conhece muitas coisas, mas não sabemos quem somos. Uma geração que procura identidade, amor e propósito. E Deus está chamando a igreja para iluminar, não com condenação, mas com graça. Não com arrogância, mas com amor. E não apenas com palavras, mas com uma vida que revela Jesus. Talvez exista alguém hoje que chegou aqui sem esperança, que talvez você esteja vivendo uma escuridão, uma guerra, uma dificuldade que ninguém conhece. Talvez hoje você possa estar sorrindo por fora, mas sofrendo por dentro. Mas entenda isso, Jesus é a luz. Ele é a luz que quando entra, a escuridão permanece da mesma forma. Ele é a luz que em meio à situação de adversidade na sua vida, eu creio que Ele estará lá. Basta clamarmos, basta buscarmos e basta proclamarmos quem Ele é em nossas vidas. E Ele é a luz, Ele é a salvação. Ele é o caminho em meio à situação de dificuldade. Então, igreja, nesse momento, que devemos sentir o que Deus quer fazer em nossas vidas, eu peço que possamos entender que ser Pratatins, também para os adolescentes, não é somente o nome. Ou ser de Rio da Prata não é somente o nome, mas ser Pratatins ou ser de Rio da Prata é ter uma identidade espiritual. É uma geração conectada ao Espírito, uma geração conduzida pela vontade de Deus, que não vivemos somente para receber, mas para transmitir quem Deus é em nossas vidas. Uma geração que não se esconde, uma geração que testemunha, uma geração que não segue a corrente do mundo, mas que é conduzida pela corrente do Espírito Santo. Uma geração que não tão somente vivemos presos dentro da igreja, mas que buscamos cumprir o nosso chamado de ir e pregar. Não viver tão somente preso, mas cumprir o que Deus colocou na minha e na sua vida, meu irmão. Nessa noite, Deus está chamando pessoas para se conectarem novamente à fonte. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento. Agora você pode ser um adolescente dizendo: Senhor, usa a minha vida, eis-me aqui, eu tenho disponibilidade. Ou você pode ser um adulto dizendo: Senhor, renova o meu chamado, eu preciso conhecer a Ti. Pode ser que você esteja cansado e precise de novas forças. Ou talvez você esteja distante e precise voltar. Ou você nunca entregou a sua vida a Cristo. E hoje, nessa noite, Jesus está chamando você. Você que entendeu que nessa noite precisamos ser movidos pelo Espírito Santo para cumprirmos a sua obra. Você que deseja ser renovado. Você que procura. Você que quer ser usado como adolescente, ou seja, como adulto. Eu peço que nesse exato momento você curve a sua fronte. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei qual é a situação que alguém pode estar vivendo nessa noite aqui, Pai. Eu não sei qual é a situação de adversidade, eu não sei a guerra que essa pessoa está passando.
Eu não sei o que ela precisa, eu não sei onde o Senhor quer agir na vida dessa pessoa, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor é o Deus que é a luz. Eu creio que o Senhor Jesus é a luz. Eu creio que o Senhor é aquele que é o único capaz de iluminar toda a escuridão, Pai. Eu creio que o Senhor é o único nome que, ao clamarmos, é o único que tem poder para curar, é o único que tem poder para libertar. E nesse exato momento, ó Pai, eu te entrego, Pai, cada vida aqui nessa noite, que hoje se encaixou dentro dessa pregação, vivendo uma situação de estar preso ou uma situação de adversidade, de dificuldade. Mas eu peço que nessa noite o Senhor toque em cada coração e transforme, Pai, que faça com que possa brilhar e testemunhar, Pai, o seu poder sobre a vida dessa pessoa, e que possamos realmente agirmos como condutores do poder de Deus e cumprirmos com a tua palavra de ir e pregar, Pai. Eu te entrego nesse exato momento, Pai, a minha vida e a vida de cada pessoa aqui presente. Em nome de Jesus, amém.